Meus amores, eu nem ia voltar aqui pra jogar, ia subir alguns shorts no canal do YouTube, certo? Mas, mediante a tantas atrocidades que eu tenho visto na rede social, né? Sobretudo aí a essa senhora, né? Digníssima mãe, né? Da falecida e saudosa Marília Mendonça, cujos são tantas atrocidades, tantas mesmo, né? Sobre a guarda da criança, sobre os bens materiais, os novos podres, é bom, né? Perdão, os novos podres que andaram, né? Aparecendo, né? A respeito dela ter tomado 50% da indenização dos falecidos, como se a filha dela fosse a única a ter direito a um valor maior porque ela era uma celebridade, né? Eu acabei de ver um vídeo cujo não me passa nem um pouco de verdade sobre essa mulher. E pra mim, eu não gosto de falar de achismo, tá? Pra mim, eu gosto que, ela fale, que a dona Maria Navalha fale por si, ok? Então, dentro dessa questão, vamos perguntar à dona Maria Navalha se realmente, né, o que aconteceu, porque eu tenho uma coisa me incomodando nas madrugadas a respeito do falecimento dessa moça. Eu vou jogar e vou deixar ela falar por si só. Se acaso acabar o tempo, eu venho com a segunda parte, ok? Vou abaixar. A verdade que nunca foi dita sobre a morte verdadeira da saudosa Marília Mendonça. Olha aqui a carta da árvore. Essa garota ela era para ter longevidade de vida e saúde. Carta da lua. Algo duvidoso vindo da sua própria família de laço consanguíneo. Carta da foice, que ceifou a sua vida, a sua saúde e a sua longevidade. Carta dos ratos. Algo foi manipulado aqui perante a morte dessa moça, tá? E dos demais. Por quê? Seria a solução que as pessoas precisavam, carta da cegonha, sua mãe, sua genitora. Que precisava aí, para que a vida dela corresse como ela queria, lá vou ter, porque até então, né, no concepção dela, os entraves, né, entre a vida íntima daquela família, tá? Carta do cavaleiro, foi o homem novo que chegou à vida da mãe, ok? Dentro do caminho, a filha atrapalhava, né? Os planos e os intentos da mãe, que não tinha nem eira nem beira. Carta dos livros foi uma ação orquestrada contra a saudosa Marília Mendonça, tá? Carta das flores. Remete-se muito a que existe ali situações de, vamos colocar assim, de como se fosse coisas que viviam de aparências, tá? Dentro da situação. A amizade era falsa, o companheirismo era falso, né? Essa aliança chegou adentrando aí cheio de intentos, tá? E a cruz quem carregou foi a moça aí, mediante a uma armadilha que ceifou a sua vida, tá? Dentro da situação, ela era uma moça solitária, tá? Ela era uma moça que ela não tinha, tá? Na vida dela, o prazer de viver com o homem que ela amava, que era o Ruff. E não era por falta de dinheiro que ele era um Zé Ninguém, não. É justamente porque a mãe julgava que esse rapaz queria o dinheiro dela, quando na verdade quem era a cobra disso tudo era a própria mãe, tá? A Marília, ela faleceu amando o pai do filho dela, tá?
dentro dessa questão, mas ela cortou o relacionamento, como a grande maioria sabe, tá? E que dentro da questão, se não fosse esse corte, o Murilo também haveria falecido dentro dessa situação que foi armada por familiares da própria Marília. Ok, ó? Sobretudo a figura materna, tá? Por isso que a gente não viu emoção, não foi uma mãe que foi enlutada, não, tá? Porque uma mãe enlutada, ela chora por meses, por ano, por décadas, a morte do seu filho, como eu acompanho uma mãezinha aqui, tá? E essa mãezinha aqui toda semana tá lá no túmulo do seu filho chorando, se descabelando. Ela não foi para nenhuma cirurgia plástica com 7 dias, ok? O ceifar a vida da filha levou essa mulher a concretizações e projetos, e em cima disso tinha a criança no meio dessa situação. A criança ficou como se fosse ali ainda um pequeno impedimento, mas que ela precisaria por um tempo manter, tá? Manter sobre as asas dela ali, ó, mas já com segundas intenções a respeito da criança. Mulher cheia de ego, egocentrismo, egoísmo, que não pensa em ninguém a não ser o seu próprio umbigo, ok? Carta do Sol, espiritualidade revela, tá? Que a casa em si, dentro da questão, não era nada daquilo que era mostrado para vocês. Todos os tipos de barreiras e dificuldades foram passados, porém a justiça vai chegar. E mediante a justiça chegar, essa mulher até presa pode ser, porque atrocidades ela cometeu. E isso agora já está caindo no conhecimento da mídia. Carta dos Pássaros fala da mídia. A Carta dos Pássaros ela fala da comunicação. Ela fala da informação passada, ok? E as nuvens. As lágrimas, as dores e o sofrimento não foi para essa mãe. Simplesmente foi para os fãs, o legado e aquelas pessoas que realmente amavam a Marília. Ceifaram a vida da Marília. A armadilha que foi feita para esse acontecer desse acidente, tá? Veio da própria família dela. Veio da mãe, em colunho com o seu marido, seu novinho, seu Amásio, sei lá se ela casou, ela não é amaziada, né? E também, né, uma grande arquitetura. Não coloco o irmão no meio disso, porque realmente aqui Dona Maria Navalha não mostra, certo? Mas ela também tem maus intentos a respeito do Léo, né? Tinha, até porque agora a justiça, com toda essa repercussão da mídia, a justiça literalmente vai tomar, já começou a tomar outro rumo e outra direção. Sinto muito, né, aos defensores dessa senhora, porque ser mãe, vou voltar aqui para mim, tá? Ser mãe tá muito aquém de você chorar a morte de um filho, né? Ser mãe tá muito aquém de você se aproveitar da indenização dos falecidos, alegando que porque sua filha era celebridade, e chorar falando que você perdeu o seu irmão, mas a sua cunhada acabou de parir uma filha com problemas seríssimos que necessitavam de uma cirurgia e foi Henrique e Juliano que pagou, não foi você. Por que não foi você, né? Se você tinha todo o poder na sua mão, você detinha todo o poder da Marília em sua mão. O que você começou a fazer? Simplesmente jogar de um lado para o outro, jogar toda a situação aí, né? Achando que tudo ficaria debaixo do tapete. Só que não. Deus, em primeiro lugar, não dorme. Segundo lugar, a espiritualidade é justa. Terceiro lugar, a justiça do homem ainda prevalece, tá bom? Então, isso estava me incomodando há vários dias e eu precisava vir trazer isso para vocês. Essa morte dela, infelizmente, foi forjada aí por seus familiares, sobretudo ideia da mãe e do marido. Gratidão e axé a todos.